E pedimos que o Senhor cele a cada um dos seus filhos, pelos méritos do Natal do teu Filho Jesus, Pai. Nós te pedimos, sela cada um dos teus filhos e filhas agora, protegendo-os do mal, afastando para longe todas as obras do inimigo que tentam impedir dos teus filhos e filhas acolherem a tua palavra. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia, quem como Deus? Ninguém. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. E reza comigo esta oração de São Bento, pedindo que os anjos do Senhor selem com a cruz de Jesus toda a nossa casa, selem a nossa mente, selem o nosso coração, todo o nosso ser. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nos escondemos dentro das chagas de nosso Senhor e queremos mergulhar mais e mais nesse mistério do Natal do Senhor. A irmã Maria Raquel já mostrava como Deus é fiel nas suas promessas. E Deus quer que você espere com confiança nessas promessas de Deus. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. E em Romanos 5 vai dizer que a esperança não decepciona. Repete comigo, a esperança não decepciona. A esperança não é uma possibilidade, a esperança é uma certeza que está embasada na fé. A esperança é uma certeza absoluta e por isso a irmã Maria Raquel citava essa passagem de Romanos 12. Sejam alegres na esperança. Por exemplo, o que a virtude da esperança promete para mim e para você? Promete a salvação. Hoje eu estava vendo um homem falando, numa entrevista, esse homem dizia assim: eu tenho certeza que eu vou para o céu. E o entrevistador perguntava, por quê? Eu tenho certeza, primeiro, porque Nossa Senhora prometeu que quem usasse com fé o escapulário iria para o céu, não iria para o inferno. E eu uso o escapulário, com fé, com amor. Segundo, porque eu rezei as orações de Santa Brígida. Terceiro, porque eu fiz as 9 primeiras sextas-feiras do mês e nunca mais paro de fazer, e luto contra o pecado mortal todos os dias da minha vida. Meus irmãos, algo que Jesus prometeu é a salvação. Então, nós podemos ter essa esperança firme da salvação, claro. E por causa disso nós somos alegres. Jesus deu a vida para que nós tenhamos o céu. Mas também para essa vida Jesus disse que o mais importante, o meu reino não é deste mundo. Mas quem deixar tudo por mim vai receber 100 vezes mais já nessa vida. Não ficar sem perseguição. Jesus diz, com perseguição. Tem o tempero da cruz. Mas você vai ter 100 vezes mais nessa vida. E depois a vida eterna. O dia de hoje nós meditamos sobre o velho Simeão. Diferente do que muitas pessoas pensam, o velho Simeão, quando Maria e José foram apresentar o menino Jesus no templo, o menino Jesus tinha 40 dias de nascido. E o menino Jesus com 40 dias de nascido, era necessário, a lei de Moisés dizia que todo filho primogênito deveria fazer essa apresentação. Lucas chama de apresentação, mas na verdade deveria ser oferecido um animal no lugar do filho, um cordeiro. Isso é a tradição, desde lá de Abraão, que um cordeiro foi oferecido no lugar dele, desde Moisés, que os primogênitos não morreram porque ofereceram um cordeiro, e os primogênitos do Egito morreram. Então o povo de Israel sempre ofereceu o seu filho primogênito, consagrando ao Senhor. E para que ele não fosse
sacrificado, sempre era sacrificado um cordeiro no lugar, com exceção das famílias que eram muito pobres. Essas famílias tinham a permissão de oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhas no lugar do cordeiro. E Maria foi levar, junto com José, o seu cordeirinho. Na verdade, você sabe, nós já falamos isso, Jesus era o cordeiro. Ele não iria ser poupado, não iria morrer um animal no lugar dele, mas ele era quem seria sacrificado pela nossa salvação, para garantir a minha e a sua salvação, se nós dissermos o sim a essa salvação. Porém, tenta imaginar comigo, apareceu um velho, o Espírito Santo impeliu a ele ir para o templo naquele dia, ele não era sacerdote. Muitas pessoas pensam que o velho Simeão era o sacerdote que recebeu o menino Jesus no templo. Não, era um velho ancião, porém um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que procurava viver a lei de Deus, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas, que fazia todo o sacrifício da sua vida para ser fiel a Deus. E Deus fez uma promessa a esse homem: você não vai morrer sem antes ver o meu Salvador. Deus revelou a ele essa promessa magnífica. Abraão viu esse dia em visão, mas não pôde ver. Moisés desejou ver esse dia. O rei Davi desejou. Todos os profetas desejaram, mas nenhum deles recebeu essa graça. Mas Deus revelou, o Espírito Santo disse a esse profeta, a este homem, a este senhor idoso: você não vai morrer sem ver o meu Messias, o meu Salvador. E esse homem acreditou nessa promessa de Deus. Eu não sei com quantos anos Deus prometeu isso a ele. Talvez tenha sido jovem, porque todo judeu, todo israelita desejava a vinda do Messias ardentemente. Imagina quantos anos esse homem esperou. Talvez ele tenha passado pela ilusão, pela tentação de dizer: olha, você está iludido, você nunca vai ver o Salvador. Talvez o inimigo tenha tentado muito a ele desistir, a ele duvidar da promessa de Deus, porque ele só encontraria felicidade vendo essa promessa se cumprir na sua vida. E este homem esperou no Senhor, esperou no Senhor. Eu fico imaginando, quando ele sentiu arder no coração o desejo de ir no templo, e quando de longe ele viu aquele casal jovem, José e Maria, com aquela criancinha, e de longe talvez ele tenha começado a falar: é Ele, é Ele, é Ele o Salvador. Talvez ele tenha, já ancião, mas tenha corrido ao encontro daquela criança. E Maria, vendo que ele era cheio do Espírito de Deus, entregou o seu bebê, seu menino de 40 dias de nascido, nas mãos do velho Simeão. Este homem chora e vai rezar uma oração que todas as noites os padres e os religiosos rezam antes de dormir. Deixai agora, Senhor, o vosso servo ir em paz, pois os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Posso morrer agora, Senhor. Todos os dias antes de dormir, quando eu rezo essa oração, eu me recordo que aqui no Instituto Hesed, todos os dias nós vemos Jesus Eucarístico. E eu digo: posso morrer, porque eu vi Jesus hoje. Quando eu era leigo, antes de eu vir para o mosteiro, eu tinha um santinho que tinha um milagre de Lanciano. E eu rezava essa oração antes de dormir, dizendo, olhando para o milagre: agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, pois os meus olhos viram a vossa salvação. Eu nessa época estava tentando ir à missa diária, e eu lembrava do momento em que o padre consagrou e do momento em que o padre me dava a comunhão. E eu, lembrando daquele momento, dizia: agora, Senhor, pode deixar o vosso servo ir em paz. É a oração antes de dormir, a oração das completas, que todos nós aqui no mosteiro rezamos. Mas eu quero dizer para você que este homem demorou, mas ele viu a promessa de Deus se cumprir na vida dele.
Talvez ele tenha passado por uma tentação parecida com a de Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus. O filho dele não nascia. E Deus prometeu que daria uma descendência a ele. Abraão tinha 90 anos e Sara tinha 80 quando Deus prometeu. Eles, durante esses anos todos, eram estéreis. Não podiam ter filho. Você lembra do testemunho do Dr. Maurício? Ele fez o exame e ele era completamente estéril. Não produzia espermatozoide. E a sua esposa também tinha o útero invertido. Não tinha como ter filho. E eles fizeram a novena a Nossa Senhora das Graças, aquela que ouviu o anjo dizer, pois para Deus nada é impossível. E ele acreditou e clamou e confiou e o milagre aconteceu. Por quê? Porque quem crê é invencível. Pela fé você vence todas as barreiras. Pela fé você vence a principal barreira. Que sabe onde é que está essa barreira? No seu coração. A barreira do medo, a barreira do desespero, a barreira da tristeza. Tantas barreiras que estão aqui, mais do que do lado de fora. As principais barreiras estão aqui. E o milagre aconteceu. Venceu a barreira da incredulidade, da falta de confiança. E eles ficaram grávidos. E quando viu, não era um, era dois. Depois olhou de novo melhor, eram três. Depois viu que eram quadrigêmeos. E depois ele teve mais um filhinho. E depois teve uma outra filha. Para quem a medicina disse que era impossível. Pois bem, se nós vemos hoje esse milagre acontecer, como tem gente que não acredita no milagre da vida de Abraão? Um homem de 90 anos e a sua esposa de 80, todo o tempo da juventude eles tentaram e não engravidaram. Agora velhos iriam ficar grávidos? Foi o que Deus prometeu. Quando Abraão completou 90 anos, Deus disse, tu terás uma descendência mais numerosa do que essas estrelas que estão no céu. Mais numerosa do que os grãos de areia que existem na praia do mar. E Abraão fez o quê? Confiou. Acreditou nas promessas de Deus. Jesus diz no Evangelho que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Se credes, tu verás a glória de Deus. Abraão esperou, como diz a Bíblia, contra toda humana esperança. Humanamente todos diziam, você é louco, o teu descendente vai ser teu empregado. Você é louco, como é que você continua acreditando? Que Deus é esse? E é isso que o inimigo faz. Quando você não sabe ainda, na maturidade da fé, precisa aprender, precisamos ser educados de esperar as demoras de Deus. É uma leitura que sempre eu recomendo, e peço mais uma vez, você que nunca leu, ou você que já leu também, medita Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico capítulo 2. Aprende a sofrer as demoras de Deus, porque é necessário que você aprenda. É necessário sofrer as demoras de Deus para amadurecer. Só sabe esperar quem sabe amar. Quem não sabe amar, não sabe esperar, se revolta. Como Madalena, ali no sepulcro vazio, ela não saía dali, e ela esperava, e o seu desejo aumentava, e seu amor fazia ela perseverar. E quem persevera, vê a glória de Deus. Abraão esperou contra toda humana esperança. Quando parecia que o impossível nunca iria acontecer, e todos diziam que aquilo nunca iria acontecer, ele tinha 100 anos. A sua esposa tinha 90. Foram 10 anos depois. Ele esperou 10 anos. Ainda veio ali uma tentação humana. Sara disse, olha, na época era um costume ser esposo, você tinha a esposa e a empregada da esposa como concubina. E a esposa dele disse, eu quero que você tenha uma filha, um filho, com a minha escrava, porque será como se fosse meu filho. E Sara falhou, vacilou um pouco na sua fé, na sua esperança, e nasceu Ismael, o pai dos muçulmanos, né? Então,
deu essa mancada na fé, mas até isso estava nos planos de Deus. Até isso está nos planos de Deus. Deus já sabe das nossas fragilidades e Ele transforma o mal em bem. Deus sabe transformar o mal em bem. Mas 10 anos depois o filho nasceu. Abraão viu a glória de Deus. E será que eu e você sabemos esperar o tempo de Deus? Um dos maiores problemas do nosso tempo, na verdade de todos os tempos, mas talvez mais ainda agora, porque o homem tem enfraquecido na fé. Estamos vivendo o tempo profetizado por São Paulo da apostasia, muitos abandonando a fé. O nosso problema é que nós não sabemos esperar o tempo de Deus. E o livro do Eclesiástico, capítulo 2, vai dizer: espera em Deus, suporta as demoras de Deus. E vai dizer assim: quem foi que esperou nele foi decepcionado. Deus na hora certa age do jeito certo, que é o jeito de Deus, que é o perfeito, que é muito melhor do que o seu, do que o meu, do que do nosso jeito, como diz o Salmo 83. Prefiro estar no limiar, na sarjeta da casa de Deus, do que do meu jeito, do que viver do meu jeito, do que numa mansão vivendo do meu jeito. Então, nós muitas vezes não sabemos esperar em Deus. E olha, eu quero dar, quantos minutos nós temos, caríssima? Precisamos, eu vou dar um breve testemunho para você, de como eu, por exemplo, não soube esperar em Deus. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu, como vários adolescentes dessa idade, me revoltei. Eu tinha o propósito de casar virgem, mas aí eu tive uma decepção amorosa, né? Me decepcionei e olhei para os outros rapazes e disse: olha, os outros não vivem a lei de Deus. Os outros rapazes namoram à vontade, são felizes. É uma ilusão que o diabo coloca, né? Eles são felizes. Age igual a eles. Vai, todo mundo mente, todo mundo faz isso de errado, faz você também. Vai, seja sedutora, senão você não vai conseguir um homem bom não. Se você não mostrar o seu corpo, você não vai conseguir um homem bom. Vai, faz como todo mundo faz, depois você se ajeita. Mentira de Satanás. Se eu e você não sabemos esperar o tempo de Deus, depois lá na frente nós vamos colher o fruto da nossa falta de confiança e paciência em Deus. Deus é fiel com quem é fiel. Deus quer ser fiel com você, mas está em Lucas 16. Se eu sou fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Se eu sou fiel com Deus, como diz São Paulo a Timóteo, Deus vai ser fiel comigo. E o que aconteceu comigo? Eu me decidi, eu vou ser como os outros rapazes, eu não vou casar virgem. E naquele dia, naquela praia, olhando as moças, eu disse, eu me decidi de ser carnal. Eu me decidi, eu vou ser namorador como os outros rapazes. E neste exato dia, aconteceu o maior acidente da minha vida, ou talvez um dos maiores, né? Entre tantos, aconteceu de eu me afogar e ficar ali muito tempo, numa praia mais perigosa do Brasil, entrar em coma, e quando eu já tinha bebido água o suficiente, já tinha afundado na água e conseguiram me puxar de volta, e 2 pessoas junto comigo tentando me salvar, não conseguiam, bati com a cabeça na pedra, afundei, e não tinha mais o que fazer. Deus mandou um helicóptero do Salva-Mar, que inaugurava aquele dia, e ali Deus me resgatou. A partir desse segundo acidente, porque já tinha acontecido um outro antes, exatamente no dia em que eu decidi não esperar mais em Deus, Deus, num ato da sua misericórdia, permitiu que aquele acidente acontecesse, para que a minha alma fosse salva, para que eu não me desviasse do plano maravilhoso que Ele tinha para a minha vida. E aí, meus irmãos, depois desse segundo acidente, eu parei para pensar e todo mundo me dizia, você nasceu de novo. Eu não entendi essa palavra, nem a outra vez que eu tinha quase morrido e nem dessa vez. Mas eu parei para pensar e disse, Deus está querendo falar algo comigo.
Porque não é possível. Coisas gravíssimas acontecem e eu não percebo. E eu entendi que o inimigo queria me afastar de Deus, mas eu fui resgatado pela misericórdia dele. A partir daí eu me decidi de esperar em Deus o tempo que fosse necessário. Muitos rapazes e muitas moças não têm paciência de esperar a pessoa certa. Ah, mas eu já estou com 20 anos. Ah, mas eu já estou com 30 anos. Já estou com 40 anos. Você pode estar com 50 ou 60. É melhor estar só do que estar mal acompanhado. É melhor estar só, como nós aqui no mosteiro vivemos só com Deus. Eu quero saber se alguém é mais feliz que a gente, né? Então, olha, Jesus quer te dar a alegria de confiar nele. Se você esperar nele, ele vai te dar o melhor. Se a sua vocação é o matrimônio, saiba esperar. Deus tem o melhor para você. Se é a saúde que você está pedindo a Deus, confia no teu Pai do céu. Confia no teu Jesus, Ele está junto com você nessa prova. E você unido a Ele, está salvando muitas almas. Se for da vontade de Deus, e aquele que crê, conhece o coração de Jesus. Ele vai estar com você até o fim, e Ele vai te livrar dessa. Quando é da vontade de Deus que nosso Senhor nos leve, Ele nos prepara bem. Sabe o que os mártires sentiam na hora da morte? Grande alegria. Esse é o maior livramento que Deus pode dar para uma alma. Eu estou falando para você agora, que talvez esteja me assistindo, doente, e você está morrendo de medo de morrer. Pode ter certeza que não é a sua hora não. Porque cheio de medo assim, Deus não quer te levar para o purgatório não. Com esse medo, você ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Agora você que está aí, prontinho, desejando partir daqui para o céu, pode ser que você vá, porque daqui, embora que eu quis tanto e Deus não me levou, né? Quando eu estava prontinho não, né? Quando eu estava quase partindo, com um tumor deste tamanho, Deus não quis, Deus tem a hora certa para tudo. Mas eu quero te dizer que as promessas de Deus se cumprem dentro do teu coração em primeiro lugar. A primeira promessa de Deus é te fazer crescer na fé. Olha, outro testemunho é quando Jesus foi chamado pelos melhores amigos que ele tinha em Israel. Marta, Maria e Lázaro. Sempre Jesus descansava na casa deles. E Lázaro doente, Jesus não curava. Curava todos, menos Lázaro. Quando Lázaro chegou no nível mais grave da doença, Jesus estava em Jericó. E as suas irmãs mandaram, correndo, avisar a Jesus: Mestre, venha, porque aquele que tu amas está enfermo. Se puder, depois você leia capítulo 11 de São João. E Jesus disse para os discípulos: eu não vou, para que vocês vejam o poder de Deus. Jesus não foi. Lázaro morreu e Jesus só apareceu lá 4 dias depois de Lázaro ter morrido. As irmãs esperaram tanto no Senhor e o Senhor as decepcionou. Não. Jesus disse assim para Marta: Marta, se tu acreditares, tu verás na tua vida a glória de Deus se manifestar. E sabe o que aconteceu? Jesus fez com aquela família o maior de todos os milagres que ele fez. Nenhum leproso, nenhum morto, nenhum teve um milagre tão grande como um morto de 4 dias, um homem que já estava apodrecendo pela sua doença. Imagina depois de 4 dias de morto, e ele sai novinho em folha. Jesus, com o poder divino, grita: Lázaro, vem para fora. E aquele homem todo amarrado em faixas, milagrosamente, vem sem nenhuma enfermidade mais, limpo, novo, renovado. Porque Deus quer surpreender aqueles que acreditam nele. Aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, se tornam inabaláveis como o monte de Sião, diz o Salmo. Aqueles que confiam em Deus. E depois desse acidente que aconteceu comigo, eu aprendi um pouco mais a esperar em Deus. E nesse tempo que eu comecei a esperar em Deus, o Senhor me encheu
de um chamado tão grande, de uma alegria tão grande para servi-lo, somente a Ele, na vida celibatária, na vida monástica. E a alegria que Deus me encheu de pensar, você vai viver como os santos viveram, só para Deus. Como São Francisco, como São Bento, como Santo Antônio, só para Deus. E eu senti uma alegria imensa, mas eu dizia para Deus, mas Senhor, eu queria tanto casar. Aí estava uma luta e Deus me chamava, eu dizia, não queria, não. Mas Deus me colocou uma alegria tão grande, eu não me senti forçado, mas me senti impelido por uma alegria tão grande, que eu digo que em maio de 1998, eu dei o meu sim definitivo. A minha profissão de votos perpétuos foi ali, em maio de 98. Só oficialmente eu fiz agora em outubro de 2020, né? Mas ali foi, Deus encheu a minha alma dessa alegria. E esse sim foi definitivo. Mas eu termino ainda dizendo para você, quem disse que foi fácil? Gente, eu não sabia onde Deus me queria. E eu comecei a ficar muito inquieto. E as pessoas dizendo, ei, vai ficar parado aí até quando? Ei, vamos arrumar um emprego, já que não vai para seminário, não vai para convento nenhum. E eu ia para um canto, eu não gostava, eu ia para outro e não era lá. E eu ia, oh meu Deus, e um canto Teologia da Libertação, outro canto. Eu dizia, Senhor, eu não vou viver num lugar onde não vive o que a tua mãe pede em Medjugorje. As 5 armas para esse fim dos tempos. Não vou. Para aqueles que não estão conscientes dessa guerra que estamos vivendo. E hoje eu faço parte desse exército maravilhoso. O jejum quarta e sexta, a Sagrada Escritura todos os dias, a comunhão diária, a adoração, que mais? A confissão mensal, no caso aqui no mosteiro é semanal, e o que faltou? A confissão mensal e o Santo Rosário diário, aqui nas nossas constituições é obrigatório, o Santo Rosário diário. Então olha que maravilha, meus irmãos. Eu disse a Nosso Senhor, eu não vou para um lugar onde não vive o que a mãezinha do céu está pedindo. E Deus, eu não soube ter a paciência. Claro, não foi o pecado como da outra vez, que eu precisei ser afogado para acordar para a vida espiritual. Mas eu fiquei tão inquieto, eu desconfiava de Deus, eu ficava angustiado, e Deus já tinha tudo pronto. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, procurando onde Deus me queria. E meus irmãos, não existia nenhum irmão ainda no Instituto Hesed. Mas quando eu encontrei este instituto, eu tive a certeza que foi aqui que Deus desejou para mim. Encaixou assim, ó. Quando eu conheci o Instituto Hesed, eu vim para ficar 3 meses. Ficar aqui 3 meses de experiência e depois voltar para casa. E fiquei 20 anos, né? Então era só uma experiência, mas quando eu cheguei aqui eu entendi. Deus criou esse lugar para mim e me criou para esse lugar. E quando eu fiz os votos perpétuos, quando eu vinha no caminho e cantava aquela música, como é? Sim, atinei meu lugar na igreja e tal lugar, ó meu Deus, foste vós que me deste. Meu Deus, eu entrei deu um choque ali. Parecia Deus falando, os anjos falando, este é o seu lugar para sempre. E eu angustiado, e eu sem saber para onde ia, e eu sem saber se Deus estava cuidando de mim, e eu estava na palma da mão de Deus. Deus já estava vendo o meu futuro, Deus estava preparando tudo já estava preparado, tudo maravilhosamente preparado. E eu, em vez de confiar, dizendo, Deus tem o melhor para mim, eu não confiei. Aliás, eu confiei pouco. Eu confiava sim no Senhor, mas eu confiei pouco, eu me arrependi depois, vendo que Deus é tão bom e nós não acreditamos nas promessas de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que quanto mais você acreditar nas promessas de Deus para você,
mais pacífico será o teu coração. A provação está difícil, as situações estão de angústia, parece que existe muralha acima das suas forças. Se apega nas promessas de Deus para você, não nas suas ideias, nos seus pensamentos. Por exemplo, a palavra de Deus te dá uma promessa que diz: você não vai passar por uma prova acima das tuas forças. É Deus que diz, 1 Coríntios 10. Mas nas provações Deus vai te dar os meios para você superar, para você vencer. Você deve se agarrar nessas promessas. E só quem tem uma vida de intimidade com a palavra de Deus vai ter aonde se apoiar, se apegar nas promessas. Por isso a nossa irmã Maria Raquel todos os dias está preparando um vídeo para te fortalecer nessa confiança, nesse apego às promessas de Deus na sua vida. Porque Deus tem o tempo certo. Disse Jesus falando de uma viúva que pedia a um juiz que era mau: faça justiça sobre a minha causa. E o juiz zombava dela, mas ela insistiu tanto, o juiz era ruim, mas de tanto ela insistir, ele disse: vou atender essa mulher para ficar livre. Jesus diz: vocês ouviram que essa viúva, o que esse juiz falou? Esse juiz mal falou. Ele atendeu a viúva porque foi insistente. Será que o Pai do céu não vai atender os seus filhos, que clamam por Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar o tempo necessário? Eu não sei se para você o tempo de espera é 1 ano e meio, como eu, para descobrir esse mosteiro. Se o tempo de espera são 10 anos, como Abraão. Se o seu tempo de espera são 30 anos, como Sara, eu não sei. Pode ser que seja uma semana, um mês ou um dia. Porém, o que é importante é você acertar em confiar em Deus. Esperar em Deus e ter a certeza que Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus.